Mas vamos ler o texto da Bíblia. Casamento, divórcio, novo casamento. Jesus disse: eu, porém, vos afirmo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério, ou vice-versa. Vamos ler de novo para ficar bem claro o texto. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar, eu vou colocar a palavra divorciar, que não precisa citar da mulher ou do homem. Todo aquele que se divorciar, a não ser por imoralidade sexual, qualquer tipo de imoralidade sexual, adultério, ou seja, ambas, um monte de imoralidade sexual, e se casar de novo, estará cometendo adultério. Quem disse isso? Quem disse isso, gente? Jesus Cristo, que está falando no livro de São Mateus. Senhor, então fale conosco, que não seja eu quem fale, mas que seja o teu Espírito falando aos nossos corações. Eu quero que você fique com a sua Bíblia aberta e em silêncio, e que a partir de hoje não haja nenhuma dúvida no seu coração quanto a isso. Quando nós falamos de casamento, obviamente, hoje isso é muito banalizado. O casamento deixou de ser um pacto, uma aliança, passou a ser um teste. As pessoas estão testando. Vamos ver. Não é até que a morte os separe mais, é até que a primeira briga os separe. Casamento sempre foi algo muito sério. O casamento nasceu no coração de Deus, não no coração do homem. O casamento, ele não nasceu na terra, ele nasceu no céu. Casamento não é uma instituição humana, divórcio é uma instituição humana, mas casamento é uma instituição divina. Segundo esse texto de São Mateus, Jesus deixa claro o que o casamento é. Presta atenção, o que é casamento segundo as declarações de Jesus a partir do verso 4. O que é casamento? Jesus então diz: não tendes lido que no princípio o Criador os fez homem e homem, amém? Homem e mulher. E não tem o biotipo, o biodízio, viu, gente? Não tem, porque além de homem e mulher transgênico, hoje tem o biodísel, né? Tem o álcool e gasolina ao mesmo tempo. Então não tem, viu, gente? Então Jesus está dizendo: o Criador os fez homem e mulher, no verso 5, e os instruiu. Jesus está dizendo: por esse motivo o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, Jesus continua dizendo: eles já não são mais dois, mas uma só carne. E portanto, o que Deus uniu, não separe o homem. E então os fariseus interrogam: então por qual razão Moisés mandou dar certidão de divórcio à mulher e abandoná-la? Vou parar esse texto, daqui a pouco eu volto nele. Bom, Jesus aqui está dizendo que o casamento bíblico, ele tem fundamentos. O primeiro, o casamento ele precisa ser heterossexual. Jesus Cristo diz: Deus fez homem e mulher. Então, eu não quero entrar no mérito da questão aqui, porque realmente eu quero pegar essa mensagem e divulgá-la. Então hoje eu não vou falar como falei na terça-feira. Eu não posso divulgar, senão vou preso. Mas, apesar dos casais homoafetivos buscarem seus direitos, irem atrás de seus direitos, eles podem fazer uma união,
eles podem ficar juntos, podem fazer tudo. Mas casamento é entre homem e mulher, de acordo com Jesus. A Bíblia diz: Deus fez homem e mulher. Diz o seguinte: e deixará o homem a sua casa e se unirá à sua mulher. Não é o seu homem, ou a mulher se unir também à sua mulher. É o homem se unir à mulher e a mulher se unir ao homem. Então o casamento perante as palavras de Jesus é heterossexual. Em segundo lugar, o casamento também é monogâmico, ou seja, deixará o homem em seu pai e sua mãe e se unirá à sua, não às suas mulheres. Então não é um casamento polígamo. Você tem que se unir a uma mulher, a sua mulher. Então o casamento é entre um homem e uma mulher. Então ele é monogâmico. Amém? Outra coisa que eu aprendo aqui, que filho que não sai da casa do pai depois que casa está em desobediência. A Bíblia ordena: filho, sai da casa do pai, filha, sai da casa do pai e se una com seu cônjuge. Terceiro lugar, o que é casamento segundo as palavras de Jesus em Mateus 19? O casamento também, ele é monossomático. O que isso significa? E os dois se tornarão uma só carne. Homem e mulher não pode ter conta separada. Você não pode ter uma conta separada de você mesmo. Eles não podem ter pensamentos diferentes. Eles serão uma só carne. O homem não pode ter uma senha no computador e ela ter outra. Você concorda comigo? Eu fico olhando alguns casais que a mulher não sabe o que é que está no Facebook dele. Mas ele não me deixa ver. Não pode. Como que você põe uma senha no seu celular para sua mulher não ver? E como que tem mulher que aceita isso? Você sabe que aceita, você sabe que tem. E eu te digo, irmão, não pode. Você é uma só carne, ou seja, o sexo que é um erro antes do casamento, o sexo que é um pecado antes do casamento, agora ele é uma ordenança no casamento. Você precisa fazer sexo com a sua mulher. O sexo é santo, o sexo é sério, o sexo santifica o casal quando estão casados. Do contrário, ele leva para o inferno. Marido e mulher devem, pela Bíblia, se tornar uma só carne. E por quê? Segundo as palavras do apóstolo São Paulo, a Bíblia diz que homem e mulher, marido e mulher, que não se unem no ato sexual, dão lugar ao diabo, ou às diabas. Em quarto lugar, o que é que o casamento é, segundo as palavras de Jesus? Ele é indissolúvel. E aqui é onde nós iremos trazer todo o teor e o fundamento doutrinário dessa pregação. Aqui nessa parte que Jesus disse: o que Deus uniu, não separe o homem. Jesus deixa claro, o que ele está dizendo é: o que Deus uniu, não separe o juiz, não separe o pastor, não separe o padre, ninguém tem direito de separar. E essa palavra, inclusive, é uma discussão hoje na igreja dos crentes, que não tem compromisso com a verdade e com a palavra. Mas pastor, não foi Deus que uniu. Eu casei na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. Eu não era cristão, eu não era salvo quando me casei, então não foi Deus que uniu. Perante a Bíblia, o casamento é o quê? Quando uma pessoa perante Deus é considerada casada, é por causa da cerimônia na igreja? Não. É a cerimônia que faz uma pessoa ser declarada casada, mesmo porque a cerimônia não está na Bíblia. A gente gosta de cerimônia porque a gente gosta de comer, gosta de glamour. Não existe casamento cerimonial, a mulher entrar de branco na igreja. Não tem. Isso é bonito, é válido, todo mundo gosta, faz parte do bom costume. Isso é um bom costume. Mas biblicamente falando, o que é o casamento? Quando a Bíblia reconhece um casamento na Bíblia. Romanos capítulo 7, no versículo 2,
3 situações faz uma pessoa se tornar casada perante Deus. Primeiro, no sexo. Mas só o sexo também não resolve. Se nós falarmos que só o sexo, uma pessoa já está ali no sexo, já está casada, então quem está amasiado pode ter uma discussão. Não, pastor, perante Deus estou casado. Hoje, inclusive, tivemos um debate de manhã entre os obreiros, debate. E foi passada essa questão. Mas pastor, se a pessoa faz sexo com uma só pessoa, é fiel a essa uma só pessoa. Se não tiver esses 3 requisitos, a relação dela matrimonial não é uma relação legítima. Se não é uma relação legítima, não é uma relação considerada por Deus, então é prostituição e adultério. No sexo, de acordo com a lei, e quando há uma manifestação pública de 2 pessoas de quererem ficar juntos. No sexo, na lei e manifestação pública de 2 pessoas de ficarem juntas. A lei é o que muito importa aqui. Romanos capítulo 7, versículo 2, o apóstolo São Paulo diz: por exemplo, pela lei a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. De acordo com o que a Bíblia fala, o casamento ele é reconhecido por qualquer lei. Se o camarada está lá na tribo de índio, e o índio fala, você está casada segundo as leis da tribo, ele está casado de acordo com a lei. Lei é um regimento. A lei do país, a lei de Deus, a lei regimentar de qualquer lugar, faz de uma pessoa casada. É uma lei. O que ligardes na terra será ligado no céu. Então não importa se a pessoa casou na macumba, no centro de macumba, no espiritismo, se ela casou, aonde casou, ela é ligada pela lei. Aí é claro, nós vamos lá, vamos fazer a cerimônia, abençoar essa pessoa, que é importante. Então as pessoas, primeiro, elas casavam pela lei. Se fosse a lei judaica, pela lei de Moisés. Se fosse a lei romana, pela lei do imperador. Na época da Bíblia, ou seja, sempre teve uma lei, ok, gente? Sempre teve uma lei. Diante desse fundamento doutrinário, a pessoa agora ia para a noite de núpcia. E é engraçado, eu gosto muito de séries e filmes medievais. Você sabe que as pessoas ficavam em volta, e até engraçado, na noite de núpcia, esperando consumar o casamento, e quando consumava, e aí, consumou? Consumou. É interessantíssimo, quando você estuda a história, as pessoas ficavam esperando, porque o casamento podia casar na lei, mas ele só era consumado depois do sexo. Você entende o que eu estou falando? Então a pessoa se casou na lei, consumou no sexo e manifestou publicamente que está casada, perante Deus ela está casada. Então quando o crente, pastor, eu vou separar porque que Deus uniu não separa, mas não foi Deus que uniu o meu casamento. Espera aí, você casou na lei? Você fez sexo? Você deu demonstração pública que vocês estão casados? Você está casado. Não quero saber quem fez seu casamento, você está casado. Ai, pastor, mas não foi Deus que uniu, isso é responsabilidade sua, não de Deus. Então, por que você agora tem peso na consciência e escolheu mal? Você quer questionar a Bíblia? Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas. Você escolheu errado, você tem que arcar com as consequências. E quando nós falamos de escolha, presta atenção no que eu vou dizer. Todo homem, toda mulher dá sinais que vai ser uma boa esposa e um bom marido. Eu posso falar de alguns sinais para vocês? Primeiro sinal, toda pessoa, todo homem que trata bem a mãe vai tratar bem a mulher. Isso é regra. Porque ele vai transferir para a esposa toda a relação que ele tinha com as irmãs e com a mãe. Toda menina que trata bem o pai vai tratar bem o marido. Do jeito que trata irmão e pai, trata marido. É costume, é uma transferência de ambiente. Por exemplo, é no namoro e no noivado que você conhece se a menina é porca, se ela não é.
Não adianta depois de casar falar, pastor, minha mulher é uma porca, minha mulher tem bafo, minha mulher até cabelo no sovaco ela tem, minha mulher faz uns roncos e outros ruídos a mais embaixo da coberta. Não adianta, irmão, presta atenção, toda pessoa recém-casada, ela sabe o que era antes do casamento. E todo noivado e todo casamento, por exemplo, uma moça sabe quando ela está namorando com um preguiçoso. É só você ver se ele é... aqui na igreja a gente tem... Vou chutar o Luquinha. Apesar que ele tem cara de novo, mas não vai com a cara não. Esse menino chega sempre trabalhando, esforçado, falo de outros. Irmão, quando você vê um preguiçoso, que não quer nada com coisa nenhuma, vaza, meu irmão, não casa. Você vai ter dor de cabeça, você vai sustentar a casa. Porque isso aí você vê, o cara está sempre contando desculpa. Não, eu agora só estou estudando. Não, então meu pai me sustenta. Casa para você ver, besta, vai, não embala nessa. Porque depois que casar, não adianta você falar, pastor, mas é um preguiçoso, é o que sustenta a casa. Você sabia disso. E deixa eu te falar uma coisa, não muda. Pastor, mas as pessoas mudam. Não, nós que nos acostumamos com elas. Em grande parte, 90% das pessoas a gente não consegue mudar. Por isso que a questão do jugo desigual é seríssimo. Mas pastor, eu vou casar com essa pessoa e depois converter ela. Converta antes. Senão depois, pode acontecer, já aconteceu várias vezes, mas é raro você casar e depois falar, pastor, meu marido não me deixa ir na igreja, então vou separar dele. Você sabia? Você vai arrumar para a sua cabeça. A pessoa pensa diferente, tem uma fé diferente, casa para você ver. Então, você sabe que a menina é mal criada, sabe que a menina não arruma nem a cama dela, sabe, vai almoçar na casa dela e vê se quando termina de comer ela vai para a pia junto com a mãe. Ou então quando você vai na casa de alguém, ela vai lá por educação. Posso te ajudar a lavar a louça? Se você como dono da casa, você pode falar assim, não precisa. Mas toda menina educada sai da sala e vai ajudar a dona de casa, mesmo que a dona de casa não queira. Faça os testes. Veja como é o quarto dessa criatura. Você vai ver como vai ser a casa dela. Veja como esse rapaz trata a mãe, como ele trata a questão de emprego, se ele é responsável para chegar na hora, se ele é responsável com as suas obrigações, porque isso tudo leva para o casamento. Outra coisa, faça testes, contrarie ele, veja como ele vai reagir, porque se ele gritar uma vez com você, ele te bate depois de casado. Um camarada, no noivado, no namoro, que trata com grosseria, o que dirá depois de casado? Depois de casado, irmão, não adianta, é para isso que tem um noivado, para isso que tem um namoro, inclusive o namoro foi distorcido. Hoje o namoro é para dormir, é para beijar de língua, e aí não tem tempo de conversar, conversa na língua dos outros, mas não na sua língua. Aí a pessoa não conversa, irmão, fica fazendo teste, vê se você pega essa pessoa em mentiras. Porque depois de casado, não adianta mais. Aí, irmão, você vai precisar de um milagre para Deus transformar a pessoa. Porque você não vai poder se separar mais, a não ser por essa questão que nós vamos falar aqui. Vê se essa mulher é esforçada. Você sabe qual é o problema de nós pais hoje? Eu falo nós, que eu sou pai. Mas ainda não sou pai de menina. Se Deus quiser, talvez eu serei. É que os pais de menina e mães de menina ensinam as filhas para serem independentes e não boas esposas, donas de casa. E eu não estou falando aqui, não me chamo de machista, porque essa geração, ela destrói tudo que é bom costume. E sabe como é que nós pais falamos? Estuda, minha filha. Estuda para você não depender de homem nenhum. Estou mentindo? Eu quero ver uma mãe que é lá quando a sua filha está em casa. Fala, vem cá que eu vou te ensinar como ganhar um pela boca.
Vem cá, vai cozinhar. Ai, cozinhar? Mas quem é que vai cozinhar? Mas fala para mim, quem? Se não for você, vai ser quem? A empregada. Se você tiver dinheiro, melhor ainda. Mas quero ver ter. E a empregada é homem ou mulher? Me poupa, gente. É claro que as nossas filhas têm que estudar. Porque, irmão, esses dias, essa semana, é que o Toninho é cheio das piadas, né? O Toninho falou assim: casar com mulher burra não é traição, pastor? Falei, por que, Toninho? Porque a mulher me traiu, ela não falou que era burra. Esses dias eu vi uma... a gente ria de chorar, né? Mas tem coisa, irmão, ensina sua mulher a estudar, a se portar bem. Quem treina a esposa é o marido. E quem treina o marido é a esposa. Não adianta depois de casado ficar pondo defeito. Essas coisas é a sua escolha. E Deus sabe o quanto você não ouviu o conselho para se casar. A mãe fala, o pai fala, os sinais estão escancarados. Mas você, eu estou apaixonado. Aí não vê defeito. Então veja a família da pessoa, os precedentes familiares. Analisa tudo. E casamento é uma coisa que é tomada pela razão. É claro que você não casa com ninguém que você não goste. Mas depois, ponderado tudo, fala, se eu casar eu vou apanhar, se eu casar eu vou ficar com raiva, porque isso aqui não trabalha. Primeira coisa que Deus deu para a mulher depois do pecado foi dor, e para o homem trabalho. Deus falou para a mulher, com dor vai ter filho. Deus falou para o homem, do suor do rosto vai comer. Homem que não trabalha está em pecado, preguiçoso, vai arrumar trabalho. Agora, tem gente que está desempregado, não é porque quer, é porque a situação atual do Brasil é derrocada. Então, tudo bem, mas tem gente que não trabalha nem você bater nele. Camarada, aí é uma desculpa melhor do que a outra. Casa para ver. Casa. Inclusive aqui na igreja, se a menina, pastor, eu estou gostando de fulano. Quem? Ciclano, Beltrano? Casa não, preguiçoso, eu não gosto de trabalhar não. Falo mesmo. Conheço meus filhos. Minha mãe, quando eu fui casar, Elisângela, seu filho, uma belezura, trabalhador, mas é temperamental, já vai sabendo. Minha mãe, inclusive minha mãe, eu acho que ela joga no time errado. Porque ela fala mal dos filhos tudinho. Ela joga em outro time. Não é mal, ela fala a verdade. Você precisa ficar atento aos sinais. Porque casamento é igual máfia, só sai depois de morto. Não tem mais volta, irmão. Ai, pastor, então a gente não pode casar e descasar e ficar não ser feliz. Você pode ser feliz, sim, você pode até ir para o inferno feliz. Você só não pode descumprir ordenanças bíblicas. O que Deus uniu, não separe o homem. Agora, perante o que diz a Bíblia, antes de eu entrar nos pormenores, a Bíblia, sim, ela não obriga você a ficar eternamente com uma pessoa. Ela deixa você separar. Ela só não deixa você casar de novo. Eu, por exemplo, olha aqui para mim. Eu não ficaria casado numa situação desgraçada e ainda ir para o inferno, deixar que meu casamento me leve para o inferno e atrapalhe minha fé. Mas eu também, por causa da minha consciência, por causa da minha fé e do testemunho, eu não me casaria de novo. Mas casado também, deixando o casamento atrapalhar minha fé, eu também não ficaria. Mas eu também não me casaria de novo. Eu estou com essa mulher porque a gente se dá bem, porque ela é a mulher mais bonita dessa igreja, com certeza de Campo Largo, e com certeza do mundo. Mas também não é precedente. Não, eu vou separar agora e vou ficar sozinho. Mentira. Mentira. Então nós vamos entrar nesse fundamento, irmãos, amém? Vamos entender coisas, o que a Bíblia fala sobre casamento, divórcio e novo casamento. Em primeiro lugar, dados, segundo a NASA, é que eu estou com a lua de sangue na cabeça. O que a NASA, sai daqui, NASA. Então, dados de acordo com os órgãos regimentares da situação, mostra que no Brasil o divórcio chegou a 56%.
Nos Estados Unidos ultrapassou a 65%. E desses números, 75% dos divórcios são as mulheres que pedem. Você vê que quem divorcia é decisão das mulheres. Perante esse fundamento, o que a Bíblia fala do divórcio? Agora, em primeiro lugar, preste atenção. O divórcio não nasceu no coração de Deus. Na realidade, é o contrário. Deus odeia, Ele abomina, expugna o divórcio. O divórcio não é bíblico, não é de Deus e não é projeto de Deus. Pastor, mas eu tenho direito de ser feliz. Eu também, então vou roubar uma Land Rover que eu acho lindo. E aí eu vou ser muito feliz com essa Land Rover. Vai por mim. O pessoal do PT deve estar muito feliz com o que fizeram. Então, em nome da felicidade, nós podemos fazer outras pessoas infelizes? Então, nós precisamos entender esse fundamento. Amém, meus irmãos? Em primeiro lugar, em Mateus 19, os fariseus estavam testando Jesus e não querendo aprender. E aí Jesus vai dizer para os fariseus: não tendes lido aonde? Lido na lei, os 318 mitvás de Moisés. Quando os fariseus perguntaram a Jesus, Jesus estava na região de Bereia, que tinha como rei o rei Herodes, que tinha acabado de decapitar João Batista, porque João Batista confrontou o seu recém-casamento ilícito. Agora vocês percebam que nós temos no mínimo 2 profetas na Bíblia, um que quase morreu e um que morreu porque confrontou essa questão de casamento fora dos padrões de Deus. E agora os fariseus interrogam Jesus, esperando que Jesus faça o que João Batista fez, para que ele também perca a cabeça, mas Jesus é Deus. Jesus sonda o coração e sabia que os fariseus não queriam aprender, queriam questionar. Então fala: Jesus, é lícito o homem se divorciar da sua mulher por qualquer motivo? Qualquer motivo, motivo banal, briguei, se aconteceu isso, aconteceu aquilo outro, vou separar. Jesus vai dizer assim: não tendes lido que desde o princípio Deus criou o homem e mulher e disse: se por essa causa deste homem, seu pai e sua mãe se unirá à sua mulher, tornando uma só carne, e aquilo que Deus uniu não separe o homem? Então a Bíblia diz que os fariseus retrucam. E agora, no primeiro momento eles queriam colocar Jesus contra o rei, agora eles querem colocar Jesus contra Moisés, porque eles vão dizer o seguinte: mas então por que Moisés mandou da carta de divórcio? Ao qual Jesus responde: Moisés não mandou, Moisés permitiu. Veja que como o distorcimento muda a coisa. Moisés permitiu o divórcio por causa da dureza do coração. A palavra original aqui, dureza do coração, é orgulho. Jesus agora está deixando claro que o motivo maior do divórcio é o que, gente? Orgulho, dureza do coração. É melhor divorciar do que acertar a coisa. É melhor divorciar do que um ceder, pedir perdão, reconhecer seus erros. Então Jesus fala: por causa do vosso orgulho. Outra coisa, um cristão não tem coração duro porque ele deve não ter mais coração de pedra. Porque uma coisa que acontece no novo nascimento é que Deus tira o coração de pedra e coloca o coração de carne. Então o coração, ele tem, o cristão, ele tem fruto do Espírito, não tendo coração duro. Isso não serve para nós, irmãos. Mas diante disso, Jesus dá o mandamento cristão. A lei de Moisés é assim. Inclusive eu uso isso aqui para falar do dízimo. Ah, mas no Novo Testamento não tem dízimo. Mas veja bem, Jesus mudou por várias vezes e aumentou o padrão entre a lei de Moisés e seu mandamento. Nessa casa do casamento ele fala assim: a lei de Moisés permitiu carta de divórcio. Porém eu afirmo que na lei a pessoa podia ter carta de divórcio, sim, como Moisés permite. Mas eu afirmo que quem se divorciar, a não ser por imoralidade sexual, está adulterando. Aí eu te pergunto, em qual parte do Novo Testamento Jesus disse: eu afirmo que na lei você dava 10%, agora você não precisa dar nada? Jesus trouxe outro mandamento nesse quesito? Não trouxe. Mas preste atenção nos fundamentos.
Abra sua Bíblia em Deuteronômio 24, no verso 1. Deuteronômio. No verso 1. Vamos ver o que Moisés permitiu. Presta atenção nos detalhes, porque depois dessa mensagem eu não quero que fique nem uma dúvida. 24, 1. É claro que Moisés começa dizendo: quando o homem tiver esposado a mulher, veja que agora, quando ele tiver dormido com a mulher, consumado o casamento, e formalizado o matrimônio, esposado é dormir, formalizar é no papel, é na lei, ok, gente? Formalizado o matrimônio, mas pouco tempo depois, descobrir algo, o que, gente? O que? Descobrir algo o quê? Algo imoral nela. Peraí, isso muda. Primeiro que os fariseus citam Moisés e falam: por que Moisés permitiu da carta de divórcio? Aí Jesus já vai falar: peraí, a coisa não é bagunçada não. Moisés permitiu da carta de divórcio sobre quais circunstâncias? Quando ele perceber algo imoral na sua esposa, pode dar carta de divórcio. Agora Jesus vai ensinar o quê? Jesus desprega Moisés ou ele ratifica Moisés? Diante desse fundamento, olha para mim. Na época de Jesus existia duas escolas rabínicas que ensinavam o fundamento. A escola de um rabino chamado Hillel e a escola de um rabino chamado Shammai. Hillel ensinava o seguinte: essa indecência da lei de Moisés é qualquer indecência sexual, qualquer imoralidade sexual, inclusive adultério. Shammai, que era o mais popular dos rabinos, Shammai dizia que era adultério. Hillel, que era o mais popular dos rabinos, dizia que podia ser por qualquer motivo. Então o judeu, é claro que ele vai ter uma multidão ensinando essa coisa leve. O judeu, ele tinha uma costume, não fui com a cara dessa mulher, separava. Não gostei, você estragou a comida, vai embora. Essa mulher tem bafo, vaza. Essa mulher não tem dente, vaza. Essa mulher, sei lá, não gostei. Qualquer coisa que ele visse na mulher que desagradava, ele divorciava. Era uma baderna o casamento judeu. Agora a pergunta que se faz é: de qual escola que Jesus fez parte? Porque Shammai dizia que não, a imoralidade que se diz em Deuteronômio era imoralidade sexual. Hillel dizia: não, é qualquer motivo, mas está claro a palavra. Se descobrir nela qualquer coisa imoral. Quem é que vai casar com uma mulher e vai ficar casado com uma mulher imoral? Fala para mim. Não fica. Mas Jesus diz aqui de qual escola que ele fez parte. Que ele estudou o Talmud, ele fez parte de uma das escolas rabínicas. A Shammai dizia que era adultério. A Hillel dizia que era qualquer motivo. Aí Jesus vai dizer qual escola que ele fazia parte. Versículo 9: eu afirmo que todo aquele que se divorciar da sua mulher, a não ser por imoralidade. Jesus fez parte da escola de Shammai. Ele está ratificando Deuteronômio, dizendo que o divórcio, ele só seria permitido no caso de adultério. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Está claro? Vou ler de novo o texto de Jesus para você. Eu quero que você entenda que não sou eu que estou falando, não são minhas palavras, é o Senhor Jesus. Eu, porém, vos afirmo que todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Era a mesma coisa que o rabino Shammai falava, a mesma coisa que Moisés disse: quem descobrir na sua mulher alguma imoralidade, ou vice-versa. Primeira coisa que nós vamos deixar aqui claro, presta atenção: divórcio está descartado
descartado da vida de qualquer filho de Deus, a não ser por adultério. Isso está claro para vocês, gente? Quem está entendendo, diga amém. Dá um amém mais amenhado. Mas pastor, hoje pela manhã veio uma pergunta tremenda, que aí eu me esqueci do domingo passado. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. É verdade. Deus odeia o divórcio. Mas que tipo de situação que Ele odeia? Abra lá Malaquias, capítulo 2. Presta atenção no texto que nós vamos ler. Vamos ler a partir do versículo 1, capítulo 2, a partir do verso 1, para nós entender a questão da aliança. Escute bem o que eu vou falar. Nós vamos ler aqui que a ira de Deus recai sobre uma pessoa que não é fiel. Presta atenção. Eis que agora dirijo a advertência contra vós, ó sacerdotes. Se não me ouvirdes com toda atenção, a fim de honrar o meu nome, afirma Yahvé dos exércitos, lançarei tal maldição sobre vós, que até as vossas bênçãos serão amaldiçoadas. Olha lá, isso é seríssimo. O capítulo 2 fala da ira de Deus sobre pessoas que descumprem esse mandamento. Vamos continuar. Aliás, já amaldiçoei suas bênçãos, porquanto não dedicais o vosso coração para me honrar. Por causa da vossa contínua má e atitude sua, eis que eu vou destruir também a vossa descendência. Esfregarei o excremento dos animais, oferecidos em sacrifícios e celebrações do vosso rosto. Sim, vos lançarei fora da minha presença, juntamente com o esterco dos seus sacrifícios nas suas caras. O Senhor está dizendo que vai pegar o cocô dos animais que ele sacrificava e esfregar na cara deles, por causa de descumprirem esse mandamento na questão do divórcio. Vamos ver? A minha aliança com os sacerdotes e os descendentes de Levi foi uma aliança de vida e paz, que na verdade lhe dei para que me temessem. Levi respeitou com amor reverente, temeu o meu santo nome. Quem está acompanhando comigo? Vamos lá? A verdadeira lei estava na sua boca. Verso 6, e nenhuma falsidade achou em seus lábios. Ele andou comigo em paz e retidão, e assim seus sacerdotes ajuntaram muitas pessoas e deixaram seus caminhos do mal. Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca os demais seres humanos devem procurar a instrução da Torá, que é a lei, a Bíblia. Porque ele é o mensageiro de Yahvé, o Senhor dos exércitos. Entretanto, vós desviastes do meu caminho, fizestes tropeçar e cair muitos por meio do meu ensino. Presta atenção. Agora o Senhor está questionando os sacerdotes por aceitarem o divórcio. Vamos lá. Quebrastes a aliança de Levi. Condena o Senhor dos exércitos. Por esse motivo eu fiz com que fosses desprezados e humilhados diante de todo o povo, porque preferistes não seguir todas as minhas ordenanças, mas demonstrastes que sois parciais e tendenciosos. Agora o Senhor está questionando 2 pesos e 2 medidas. O cara tem um dízimo gordo, deixa ele casado e bagunçado do jeito que ele é. O cara é pobrezinho, fala para ele não casar de novo, não. Não pode perder membro da igreja, então não mexe nessa situação. 2 pesos e 2 medidas. No versículo 10 o Senhor vai falar sobre infidelidade e o divórcio. Ora, não temos todo o mesmo Pai querido? Não fomos todos criados pelo mesmo El Deus?
Por que será então que quebramos a aliança dos nossos antepassados, praticando infidelidade uns com os outros? Sim, Judá tem sido infiel. Uma atitude repugnante foi cometida em Israel e Jerusalém. Judá desonrou o templo de Yahvé, o Senhor. Homens casaram-se com mulheres que cultuam deuses estrangeiros. Aqui é o jugo desigual. Sendo assim, Yahvé eliminará da tenda de Jacó todo homem que agir desse modo, seja quem for, ainda que estejais trazendo ofertas gordas ao Senhor. Mas não é só isso, além de tudo, ainda cobris o altar do Eterno de lágrimas, prantos e gemidos, reclamando que ele já não dê mais atenção às vossas ofertas, tampouco aceita os ranços de prazer. Agora veja bem, meus irmãos, o Senhor está dizendo, o crente está reclamando porque que a vida dele não vai para frente, e o Senhor está perguntando, eu vou te explicar por quê, porque você não honra a aliança que você tem com seu cônjuge. Nenhuma pessoa que não honra o matrimônio não vai ser feliz, não vai ter a vida abençoada, vai chorar, nada na minha vida dá certo, não vai dar certo, porque você ou destrói casamento, ou destrói o seu, ou bagunça, sei lá. Continuando o texto, 15. Ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Continua. Eles lhe pertencem. É o 14 agora. Mesmo assim, insiste em questionar. Por quê? Ora, porque Yahvé tem sido testemunha entre ti e a esposa que tens da juventude, entre você e a sua primeira mulher, para com a qual fostes infiel, não cumprindo a promessa de lealdade que é feita no altar. Embora ela fosse tua companheira e a mulher da tua aliança matrimonial, você não cumpre, vou ser fiel a você, até que a morte nos separe, você quebra a aliança. Agora, antes o Senhor disse, está explicado porque é que você chora, reclama, e a vida não vai para frente. Deus não ouve esse tipo de oração, não vai ouvir, você pode chorar, reclamar, Ele não vai ouvir a oração de quem está em adultério continuado. Versículo 15, ora, não foi o Senhor que fez deles um só? Eles lhe pertencem corpo e espírito. Quando você se casa com uma pessoa, e você está casado, você e a mulher é um só corpo, e você e a mulher e Deus é um só em espírito. Como que você vai quebrar essa aliança que você faz com a sua esposa e Deus? O negócio é bagunçado, Deus estava ali. Eu juro perante Deus ser fiel até a morte, ser leal, e o camarada macula o leito com adultério, e pior ainda sai e fica casado com a amante. Quem conhece gente assim, não responda. Continuando. Porque ele desejava uma descendência santa e abençoada, pura. Porquanto cuidai atentamente de vós mesmos, ninguém seja infiel à sua esposa, ao seu cônjuge, que é a sua primeira mulher. Por isso, está escrito aqui, por isso, isso aqui é preposição. Por causa de todo o capítulo 2 que o Senhor está lendo, ele está falando do infiel, eu odeio o divórcio. Você não pode pegar o texto eu odeio o divórcio e ler ele aleatoriamente, tem um porquê que Deus disse isso. Está explicado porque que Deus odeia o divórcio? Porque a pessoa trai, fere, abandona, deixa filhos desamparados, filhos traumatizados. Como disse a nossa advogada que a Ju falou hoje, antes de casar, como é que é, Ju? Ou antes? Meu bem, depois de casado é meus bens. Você pode dar metade para cada um, mas quero ver você dar metade do seu coração. Deixa eu te explicar uma coisa perante a Bíblia. Preste atenção. Vou te explicar o que é divórcio. Pega uma folha. Aqui, eu estou com 2 folhas. Uma é você, a outra é quem você gosta, quem você está apaixonado. Namorado ou noivo? Está namorando.
Pode não. Das amassadinhas, das pegadinhas, segura o tchan, irmão. Tá namorando. Agora tá noivo. Já tá amassado, o negócio já tá tão junto, tá quatro. Tá noivo, ó, mas ainda é 2 pessoas. Mas já tá noivo. Assim, ó. Já tá quase. Noivíssimo. É que eu não tenho uma cola aqui. Não tem, né? Não tem, mas eu vou amarrar. Não dá para amarrar. Mas isso aqui é namorado, isso aqui é noivo. Agora casado, sabe como é que é? Uma só carne. Imagine que aqui tem uma cola agora. Imagine, não tem aqui, mas tem uma cola. Agora é casado. Vamos separar. Sabe o que acontece? Quando você vai separar e tem uma cola, um pedaço fica para um lado, outro para o outro. Você não sabe quem é mais o dono daquele coração. Vai ficar ferida pro resto da vida. E se não ficar em você, vai ficar nos filhos. Então deixa eu te falar uma coisa. Se está difícil casado, você não tem noção como vai ficar depois separado. E quando o Senhor fala que Ele odeia o divórcio, por isso é importante pregar de novo, que nada disso eu falei do domingo passado. Quando o Senhor fala que Ele odeia o divórcio, o Senhor está vendo como ficam os filhos. Como fica um dos cônjuges ferido. Aí a pessoa fala, mas eu tenho direito de ser feliz às custas da infelicidade da sua família, dos seus filhos, da vergonha dos parentes e da humilhação que você faz o nome do Senhor passar. Você está debaixo da ira de Deus. Segundo o que diz a Bíblia. Pastor, mas isso é Velho Testamento. Se eu for para o Novo, você vai sair daqui chorando, que é pior. O Novo é pior do que o Velho. Porque a igreja hoje está assim, quando convém, no Velho. Quando convém, no Novo. Na questão do dízimo, fico com o Novo. Na questão do casamento, eu fico com o Velho. A igreja hoje está assim. Moisés deu carta de divórcio, então eu creio no Velho Testamento. A Bíblia no Novo Testamento não fala de dízimo, então eu creio no Novo. A igreja está assim. Eu quero te dizer que a Bíblia toda é a Bíblia toda. Nós temos 66 livros. Uns, palavras de Deus, e o resto inspirados por Deus. Mas pastor, a Bíblia foi escrita por homem. Queria que fosse escrita por quem? Por um cavalo? Deus repugna. E Ele repugna porque Ele tem motivos óbvios para não tolerar e odiar e repugnar divórcio. Então eu vou dizer uma coisa. Se tem alguém aqui que ainda não está casado, que deixou a mulher, está com a amante, e a sua mulher está lá com os filhos, sozinha, sofrendo, e você está congregando na igreja a qual eu sou pastor, e você está com essa mulher, ainda tem tempo de consertar, abandone essa mulher hoje. Abandone, porque ela é sua amante. Volta para a sua família ou arruma outra igreja para você. Muda de vida ou muda de Deus. Nós não podemos tolerar destruição familiar e ficar calados. Aí, essa semana eu ouvi da boca de um sociólogo. Sabe o que eu ouvi? A igreja vai aceitar casamento gay. E um outro retrucava, não vai. Ele dizia, vai. Mas moço, casamento gay é pecado. Ele sabe o que ele disse? Divórcio também é. E a igreja aceitou. E eu quero lhe perguntar, o que destrói mais uma família? Um casamento de 2 pessoas do mesmo sexo? Um casamento de um casal gay? Ou o divórcio de um pastor? Ou divórcio de... O que destrói mais uma família? Um casal gay se casando ou uma pessoa se divorciando? Nós estamos brigando contra aborto, que de fato é vergonhoso também. Nós estamos brigando contra o casamento homoafetivo, que de fato é antibíblico. Mas nós estamos nos esquecendo que 40% dos que estão defendendo a família já destruíram a sua, estão defendendo só a família dos outros agora. Alguns desses que nós estamos vendo defendendo a família já estão no 2º, 3º casamento. Recentemente nós vimos um candidato a presidente da República na televisão defendendo a família e foi questionado por um jornalista, mas o senhor está no 3º casamento.
Qual das famílias esse homem está defendendo? A primeira, a segunda ou a terceira família? Ou você acha que destruição familiar é somente não deixar dois homens se casar, duas mulheres se casar, ou proibir aborto? Eu quero te dizer que um divórcio faz muito mal na sociedade do que dois gays se casando. Porque pecado, de grave por grave, ambos são vergonhosos. Nós não toleramos casamento homoafetivo? Não. Nós não toleramos aborto? Não. Nós não toleramos legalização das drogas? Não. Mas também não aceitamos divórcio. Mas também não aceitamos que essa coisa seja ensinada e abertamente desse jeito. Esse é o problema da jurisprudência doutrinária. Se você aceita uma vez, você vai ter que aceitar. Por isso que a igreja, de modo geral, vai aceitar casamento gay. Ou ela aceita casamento gay, ou ela rejeita o divórcio. Porque não tem jeito. Você entende o que está sendo pregado aqui? Quem entende, diga amém. Ou seja, você não sabe que uma pessoa que vem de uma família divorciada, ela vai precisar do milagre de Deus na sua estrutura emocional, para lá na frente, ela conseguir ser curada, e ainda passar para os seus filhos. E aí mãe que tem problema familiar, passa, filha, cuidado, ela já entra no relacionamento com crise, com medo, com trauma. Eu antes de me casar, eu pensava, será que essa mulher vai dar certo? Será que o meu casamento vai ser igual ao casamento dos meus pais? É inevitável. Por isso que o Senhor está dizendo em Malaquias, eu, o Senhor, odeio o divórcio. E nós também. Eu quero que você diga em 3 vezes, em alto e bom som, nós odiamos o divórcio. Por gentileza. Mais alto. Eu também, pastor, mas tem coisa que não dá. Eu entendo que tem coisa que não dá. Mas veja bem o que eu vou dizer para vocês. A igreja, de modo geral, tem 2 linhas interpretativas na questão. Falamos sobre casamento, falamos sobre divórcio. E agora eu quero concluir falando sobre novo casamento. Agora é o pepino da história. Se nós ficássemos só no divórcio e no casamento, toda a cristandade iria concordar. Agora, a crise doutrinária hoje é o casamento indissolúvel. Olha para mim. Presta atenção. Existem 2 linhas doutrinárias em toda a cristandade hoje, tanto católico como protestante, que tem visões divergentes da questão do novo casamento. Porém, em nenhuma dessas 2 linhas não existe a terceira linha do tipo pode separar e casar do tanto que quiser, sem motivo algum. Nenhuma igreja, nem católica e nem protestante, defende a tese que uma pessoa que se divorciou por qualquer motivo pode se casar de novo. Nenhuma! Não existe pastor, não existe padre, ninguém em sã consciência que fale. Na minha igreja, quem separou só porque brigou, só porque quebrou o pau, eu caso de novo. Ele pode até casar, mas ele nunca sobe no altar para dizer que ele concorda. Por quê? Porque a Bíblia não tem nem ventilação de precedente para novo casamento. Nem ventilação. Agora escute o que eu vou dizer. Tem linha que concorda com o que Jesus falou e com Deuteronômio. Se a pessoa for traída, ela pode se divorciar e casar de novo. E tem linha, eu esqueci o nome do detentor dessa linha da Universidade da Família. Eu realmente tenho um livro dele, gosto demais, respeito, prega muito sobre mordomia, mas também não estou lembrando. Mas tudo bem, o pessoal do Casados para Sempre da Universidade da Família defende a tese de que, independente se a pessoa foi traída ou abandonada, ela não pode se casar de novo em nenhuma hipótese. Em nenhuma hipótese não tem novo casamento. Então nós temos essas 2 linhas. Então existe 2 linhas. Uma que permite novo casamento se tiver imoralidade sexual.
e a outra que não permite novo casamento. Essa já é parecida com a Igreja Católica. Inclusive, na Igreja Católica, uma pessoa que é separada, ela não pode ser nem padrinho de batizado, nem padrinho de casamento. Divorciado na Igreja Católica é excomungado, eles não querem nem saber se foi traído, se não foi. Agora, como que nós acreditamos? Como que nós cremos? Você quer saber? Quem quer saber, diga amém. Bom, eu respeito a linha da Universidade das Nações, respeito a linha do Casados para Sempre, acho muito lindo. Pecando eles não estão. Porém, o que eu leio em Mateus 19, no versículo 9, é muito claro, e aqui deveria acabar com toda a discussão. Mateus 19, 9, Jesus fala do divórcio. E olha o que ele diz. Eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar. Agora Jesus faz um adendo. Ele está falando de casado. E de novo casamento. No mesmo texto ele fala de casado de novo e de casado. Que se divorciar, por qualquer motivo. E esse qualquer motivo indica surra, droga, vagabundagem, preguiça, vagabundo, inclui tudo, mulher porca, marido vagabundo, marido viciado, inclui tudo, tudo, porque Jesus fala, a não ser por um único motivo, qual que é? Imoralidade sexual. A palavra no grego aqui, que se encontra de imoralidade sexual, é porneia, qualquer tipo de imoralidade, incesto, pornografia, adultério, prostituição, é modo geral. Tanto que tem Bíblia que está prostituição e tem Bíblia que está imoralidade sexual. Jesus deixa claro e ele fala abertamente, qualquer pessoa que se divorciar, a não ser por imoralidade sexual, e se casar de novo, agora ele fala do novo casamento. E se casar de novo, estará cometendo o adultério. Alguém pergunta, mas aonde no texto que Jesus permite o novo casamento? Aí eu defendo até o seguinte, não precisa. Se ele proibiu uma pessoa se casar de novo, a não ser por imoralidade sexual, não precisava ele dizer, olha, quem foi traído precisa casar de novo. Ele já pôs a não ser ali, gente, isso é óbvio. Está claro aqui. A não ser por imoralidade sexual, isso está claro ou não está? E por que eu entendo esse fundamento antes de ver o que Paulo fala? Primeiro fundamento, o cristianismo não é um peso, não é um jugo e nem uma escravidão. Eu não acredito que Jesus, Deus tão amoroso, iria deixar uma pessoa que já foi traída, abandonada, humilhada, deixada pelo marido, ter problemas financeiros, porque também era sustentada. Isso, a mulher sofre muito mais do que o homem quando separa. A mulher tem que voltar a ter a vida dela de solteira, trabalhar, tem uns que tem que voltar a estudar e correr atrás, porque antes ela se dedicava só à casa. Eu não acredito que o cristianismo pega essa mulher ou esse homem que já está passando a dor da traição, da humilhação, do abandono, e ainda fala, agora você vai ter que ficar sozinha pro resto da vida. Isso para mim não é fé, não é cristianismo. E agora, o camarada já está lá com filho, com filha, com amante, já contraiu uma outra família, e você pega o crente e fala, vai ficar sozinho. Isso não é fé. A Bíblia fala que pode se casar de novo? Abertamente não, mas ela também não diz que não pode. Não, pastor, Paulo fala. Onde é que Paulo fala? Vamos ver se Paulo fala, se ele cita. Quando ele fala que a mulher ou o homem não pode se casar de novo, ele cita a questão da imoralidade sexual? Claro que não, o único que cita é Jesus e Moisés e Malaquias. Jesus não está em contradição a Moisés, eu vou te dizer por quê. Poderia Deus no Velho Testamento permitir o divórcio por imoralidade sexual, como nós vimos em Deuteronômio, e Jesus, o mesmo Deus, mudar depois e falar, agora a coisa bagunçou? A Bíblia diz que Deus não muda. Eu, o Senhor Deus, não mudo. Por isso que Jesus ratificou Deuteronômio, ele falou, é por imoralidade, a mesma coisa. Vocês estão entendendo? Diga amém. Ele participou
da ideia da escola Shammai. Mas vamos ver o que Paulo fala sobre a questão do novo casamento. Primeiro texto é de Romanos, capítulo 7, no verso 2. Ai, pastor, mas Paulo é radical. Eu também concordo. Mas é o Senhor que fala na boca dele. O que tem de crente hoje que odeia Paulo? Paulo era homem, inspirado pelo Espírito Santo. E Jesus era o quê? Eu ouvi o Caio Fábio, um falso profeta que tem aí. Sabe o que ele falou? Jesus, quando falou isso, não tinha morrido ainda. Então quer dizer que mudou tudo depois que ele morreu? Que absurdo é esse? Romanos capítulo 7, no verso 2, o apóstolo São Paulo diz: por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao marido enquanto ele vive, mas se ele morrer, estará livre do casamento. Aqui agora, primeiro, nós percebemos que uma pessoa viúva pode casar de novo. Uma irmã falou assim: pastor, então vou matar meu marido. Bom, aí você vai para o inferno por assassinato. Mas se ele morrer, aí pode. No verso 3, por isso, se essa mulher viúva se casar com outro homem, enquanto seu marido estiver vivo, mulher viúva? A mulher que se separar do marido por qualquer motivo, nós temos que pegar o que Jesus disse, juntar com o que Paulo está falando, que nós vamos fazer um texto só. A mulher que se separar do marido, ou o homem separar da mulher, por qualquer motivo, a não ser por imoralidade sexual, e se casar com outro, será considerado adúltero ou adúltera. Mas se o marido morrer, ou a outra morrer, estará livre daquela lei. Mesmo que venha se casar com outro homem, não estará adulterando. Paulo está falando a mesma coisa. É claro que Paulo não vai citar o que Jesus falou aqui, porque não tem necessidade. Mas no verso 4, vamos para Coríntios 7. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 7. A partir do verso 10, aqui agora vai nos trazer clareza sobre a questão do novo casamento. Diz assim: todavia, ordena aos casados. Espera aí, vamos ver se Paulo está falando por ele? Não eu, mas o Senhor. Quem é que está falando então agora? Jesus na boca de Paulo. Que a esposa ou esposo não se separe do marido. Porém, se separar, que não se case. Veja, você pode ficar separado. O problema não está na separação, o problema está no recasamento. Entendeu? Vocês entenderam o que eu estou falando? Não se case, ou que reconcilie com o seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. Mas pastor, então não tem novo casamento. Paulo não está nem citando a imoralidade sexual, ele está falando por qualquer motivo. Não tem mesmo. Não existe novo casamento na Bíblia, meus irmãos. Vamos tirar a questão da imoralidade sexual, esqueça o adultério. Não tem novo casamento na Bíblia. Pastor, mas a mulher está apanhando o marido. Todo dia ela leva uma coça. Está em tempo dele matar ela. O que a gente faz? O que eu faço? Que eu já fiz aqui na igreja algumas vezes. Até uma vez, uma ficou um tempo na casa do Epe com a Carol por causa disso. A pessoa apanhava. Eu lembro que a gente tirou do marido, foi para a casa dele para ver se consertava. Alguns irmãos conhecem a história. A gente faz separar, mas divorciar não. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E vai orar, vai conversar com o marido. O camarada é viciado, o camarada é bandido, o camarada é um vagabundo, não vale nada, mas está ali junto. A mulher vai morrer lá dentro, os filhos têm problema. O que a gente faz? Vai lá para minha filha, se separa. Mas posso casar de... Não. Casar de novo, só se ele te trair. Só se ele te trair. Não pode.
Irmão, isso é muito claro na Bíblia Sagrada. Então eu falo com a boca aberta, claro, mas usando todas as palavras possíveis aqui na igreja, todas as palavras possíveis. A Bíblia Sagrada declara: não existe novo casamento, não existe divórcio, não existe separação para o crente, a não ser que ele foi traído. Ou, agora vou a outra questão. Aqui na nossa comunidade, quando acontece isso, que já aconteceu, nós vamos insistir e vamos usar outra lei, nem é a lei do divórcio que a gente usa. Sabe qual é a lei que a gente usa quando tem adultério? A lei do perdão. Porque a Bíblia vai dizer que quem não perdoar, o vosso Pai que está no céu também não lhe perdoará. Com a mesma medida com que você medir, você também será medido. Você pode estar casado de novo, mas pare para pensar, é o seguinte: se você se divorciar e o motivo foi adultério e você não quer mais ficar junto por causa desse, você está no seu direito, Jesus deixa. Mas o critério do julgamento lá no tribunal de Cristo, seu de perdão, não de casamento, mas de perdão, vai mudar. Porque com a medida com que você tratou nessa questão, você também será tratado quando você precisar do perdão de Deus. Agora, é claro, uma pessoa não se arrepende, ela está manipulando o arrependimento. Pastor, não vai mudar, isso não presta. Ele chora toda vez, mas não presta, não muda. Cada pessoa conhece o sapato que calça. Mas tem gente que está arrependido. Então nós nunca aqui na igreja vamos deixar o marido traiu a esposa e veio chorando, confessa. Agora tem marido que é pego, tem marido que confessa, tem marido que é descoberto, é desleal. Bom, desleal ele é de qualquer maneira, mas ele é um pouco mais leal quando confessa. Uma pessoa só confessa quando ela quer continuar casada, gente. Ninguém vai falar: eu quero confessar um negócio se eu te trair. Se é dolorido para quem ouve a confissão, é humilhante para quem confessa. Ou seja, a pessoa tem que usar o critério do cristianismo. Eu fui aceito na casa de Deus porque eu fui perdoado. Meu marido é homem, tem a natureza de Adão ainda, não nasceu de novo, porque senão não teria adulterado. Então eu devo perdoá-lo, como a Bíblia ensina. Porque perdão, mas tem direito, você tem razão. Agora você vai entrar com a doutrina da graça, porque a graça é renúncia de direito. Na graça, perdão é tirar a mão do pescoço quando você tem direito de enforcar. Você tem direito não só de mandar ele embora, você tem direito de tomar metade dos bens dele se tiver, você tem direito de xingar ele, você tem direito de bater nele. Mas no cristianismo você renuncia a todos eles em prol do casamento, em prol do perdão, em prol da graça. Porque cristianismo é isso, é perdoar, sem exigir. Ninguém no cristianismo vai perdoar e vai dizer: mas é assim, 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 assim. Ele não perdoa, ele perdeu o direito dele do perdão quando ele começa a colocar exigência, quando ele começa a humilhar a pessoa que está pedindo perdão. Quando uma pessoa te pede perdão e você humilha ela, você perde o direito perante Deus. Então, quando nós lidamos na questão do adultério, agora é claro, irmão, tem casos e casos. Você perdoar um marido que traiu é difícil. Agora, quando ele te trai com a cunhada, você tem que perdoar o marido e a irmã. Para, que coisa séria. E é capaz da pessoa perdoar a irmã e não perdoar o marido. Isso é seríssimo. Imagina a pessoa ter que perdoar o marido e a irmã, perdoar o marido e a mãe, perdoar a esposa e o sogro. Nós não estamos falando da vida atual hoje? Perdoar o marido e a filha. Quando é juntado, tem ali uma enteada, sei lá. É sério, gente. No critério do divórcio, eu vou ser sincero, quando são membros, irmãos da nossa igreja, eu nem entro pela questão da lei do divórcio na Bíblia. Eu vou entrar primeiro pelo perdão. Entendeu, pessoal da rede? Eu vou ali, vou insistir, vou falar: irmão, a Bíblia, eu vou pregar para ele a lei do perdão, porque o perdão tem a própria lei. Agora, quando a pessoa insistir na prática do divórcio,
Aí eu vou pregar a lei do divórcio para ele. Porque não tem jeito. Entendeu o que eu estou falando? Mas pastor, o senhor não está me pondo um jugo que a Bíblia não põe? Não estou não. Eu estou te pregando perdão. O que a Bíblia ensina. Agora, voltando para o recasamento. O Senhor permite uma pessoa que não tem mais jeito. Camarada saiu de casa, abandonou a família, já está com amante, ama outra mulher, está apaixonado por outra mulher, ou vice-versa. Não tem como consertar. Já está com outro filho, não tem volta. O que normalmente Jesus faz? O que a gente faz? Eu caso. Eu não vou deixar essa irmã, além de passar a dor da humilhação, do abandono, esse irmão, dizer agora você vai ter que ficar sozinho. Mesmo porque, irmão, eu quero te dizer uma coisa. O cônjuge que traiu, ele só vai ser salvo sozinho ou se voltar para quem foi traído. Então, se você quer que o pai ou a mãe de seus filhos seja salvo, perdoa. Se ele ficar sozinho, ele é salvo, mas não fica. Senão, se você ama ainda, não vai ser, irmão, porque está em adultério continuado. Não são palavras minhas, pelo amor de Deus. É a palavra do nosso Senhor Jesus. Hoje, inclusive, eu já não estou vendo alguns irmãos que durante a semana toda, é a semana, né? Foi essa semana, né? Estão em crise. Gente saiu da igreja. Eu falei, pode ir. Pode ir. Eu não vou mudar. Isso é muito sério. O apóstolo São Paulo fala, estará em adultério. E para onde vão os adúlteros? Responda para mim, igreja. Para o inferno. Adúltero, diz a Bíblia em Apocalipse, não herdará o reino de Deus. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, se existe perdão, uma pessoa me traiu lá você, não vou usar meu exemplo, mas você foi traído, alguém foi traído, não vou usar o seu também, e você perdoou, mas lá na frente você teve uma briga, eu vou me separar de você, porque você me traiu no ano passado e você esqueceu o que Jesus disse? Não pode, você perdoou. No momento que você perdoou, o passado foi esquecido, você não pode mais voltar nele. Então você não vai poder usar mais esse perdão para depois se separar pelo caso. Agora veja outra situação. A pessoa traída perdoou. A pessoa traída perdoou. Lá na frente, ela se divorciou, ela quis separar. O que traiu se arrependeu e não traiu mais. Mas quem traiu a abandonou e não quis ficar mais casado. E aí quem não traiu, abandonou e casou de novo. Você sabe quem é que está em pecado? Vocês estão entendendo como a coisa é séria, gente? Quem está entendendo, faça assim. Nós precisamos usar esse fundamento e não nos esquecer dele. Segundo lugar, se houve infidelidade de ambas as partes, pastor, os dois traíram, só pode ficar casado os dois. Fui claro? Os dois adulterados, vai ter que ficar casado os dois ali. Como é que Jesus vai usar o critério? Você traiu, você não, mas você sim. Não tem, os dois erraram. Acabou, irmão, a casa caiu. Vai ter que ficar casado, os dois. Ou então fica sozinho. Ou então assuma as consequências de seus erros. Terceira situação. A pessoa que adulterou, se for deixada, como diz Jesus, por conta da sua infidelidade, para ser salva, terá que ficar sozinha. Ou voltar a ser perdoada. Agora a pessoa perdoou, veja bem. Ela não perdoou, a pessoa traiu, foi embora. Agora a pessoa que ficou sozinha, depois de um tempo, anos, se casou.
cara não pode mais voltar. E ela não pode mais separar daquele casamento para voltar para o primeiro marido. Agora você está entendendo que a igreja, de modo geral, precisa muito mais do gabinete pastoral do que imaginava. Porque mesmo eu pregando essa mensagem 2, 3 vezes com terça-feira, ainda tem gente que vai vir e vai perguntar. Em quarto, isso é para você ver, antes de entrar no quarto, que adultério é uma coisa seríssima. Segundo Malaquias 2, quem adultera está debaixo da ira de Deus. E o Senhor disse em Malaquias 2 sobre o adúltero: até as suas bênçãos transformarei em maldição, porque você foi infiel com a sua mulher ou com o seu marido. Eu acho justo. Sabe por que eu acho justo? Quem nunca vivenciou um divórcio não sabe como dói no coração de quem ama um casamento. Um filho, por exemplo. Acho engraçado que antes de casar estou apaixonada. Não houve ninguém, pastor, pai, mãe, não houve ninguém. Aí vai lá e dá com a cara no muro. Irmão, outra coisa. Se o seu filho engravidou alguém ou sua filha ficou grávida, não obrigue a casar. Pelo amor de Deus, não faça isso. Isso é coisa, a Bíblia não fala para você obrigar a casar. Tem isso na Bíblia não. Mas não obrigue, ajude, dê assistência, que vai casar só porque engravidou, por causa do ato sexual, vai separar. Eu quero ver como é que você vai resolver isso. Não obrigue. Na minha igreja, eu estou falando, não obrigue a casar. Ajude, não tem mal o que fazer. Não põe para fora de casa, não adianta bater, xingar. Fazer o quê? Mas não obrigue, pelo amor de Deus. Por isso que aqui hoje pela manhã nós assumimos uma postura com a igreja, de pregar na rede de jovens sobre sexo, namoro, noivado, ensinar para os irmãos a seriedade de seus atos antes de você casar, para depois que casar não chorar aquilo que não pode ser chorado mais. Pastor, eu vim com a vinda assim lá do mundo. As coisas velhas se passaram e tudo se fez. Deus não leva em conta o seu passado quando você não era convertido. Eu vim de outra igreja já assim, mas já era crente. Eu não posso bagunçar a sua vida mais do que estava. Não fui eu que te casei. O que nós vamos fazer agora é consertar. Se arrependa, peça perdão e não divorcie mais. Entendeu o que eu disse? Falei, Senhor, eu me arrependo por tudo que eu fiz. Um pastor nunca me confrontou assim, é o que eu estou ouvindo aqui, eu espero que seja verdade. Mas nunca ouvi essa verdade. Nunca entendi assim, ninguém me disse. Tudo bem, agora você está entendendo. Eu não vou aceitar destruição familiar. Eu não vou aceitar, irmão, está uma bagunça, pastores se divorciando. Pastor falando mal de padre porque não casa. A Bíblia não proíbe o camarada não casar, não. Se tem uma coisa que padre não está pecando é de não casar. Jesus falou, tem uns que tem o dom, que tem o celibato e acabou, ué. Eu não tenho não. Eu gosto tanto da fruta que eu casei, meu filho. Não sou gay, não sou padre, eu tenho que casar. Agora, o que tem de gente, homens que são exemplos para a nação, para o seu povo, que durante a vida pregou isso, que agora, por incompatibilidade familiar, vou separar. Não tem mais incompatibilidade conjugal do que a igreja e o seu noivo, do que Jesus e nós. Ele é santo e nós não somos. E sabe o que ele faz com a gente? Nos aceita, nos abraça. Ele não pede divórcio da sua noiva, da sua esposa, da sua igreja. Vai orar pelo seu casamento. Pastor, não amo mais. Na realidade você não está falando de amor, você está falando de sexo e de paixão. Porque amor não é sentimento. Não é. Todo mundo confunde amor. Amor é convivência, amor é amizade. Você sabe quando você ama uma pessoa? Quando você sente falta dela. Viaja um pouco. Nossa, estou sentindo falta da minha mulher aqui comigo. Sentiu frio na barriga? Nada, é amor. E Antônio? Não é assim que você chora, Antônio, quando você viaja?
Fica aquela cama enorme. Cadê minha mulher? Você se perde na cama. Isso é amor. E eu não sinto borbulha aqui. Ai, Lisandra, que paixão. Às vezes você passa 1 mês, 2 meses sem dar um beijo. É porque as coisas mudam. Você troca o beijo por outras coisas. Mas a amizade, o companheirismo, entendeu? Agora não amo mais. Não, você não está falando de amor, você está falando de paixão. Você está falando de sexo. A coisa da adolescência, da juventude. O amor passa. Não, mas a paixão sim. Você tem que entender que toda pessoa casa e entra em qualquer relacionamento iludida. A primeira fase é da desilusão. Toda pessoa casa iludida. Essa mulher não deve só tapum. Primeira vez que você vê ela sentada no vaso, você vai perder a paixão. Você fala, que nojo! Ela senta no vaso. Não, aonde vai ser, meu filho? Eu fico absurdo. Quando eu vi minha esposa fazer algumas coisas, que é claro que eu não vou fazer aqui, eu falei, que absurdo. Como pode essa pessoa tão assim, tão linda, que esse rostinho tão perfeito fazer os ruídos dele? Eu não acredito que você solta pum debaixo da coberta. Desgraça minha vida não, mulher. Fica quieta, mulher. Sossega aí, mulher. Ó, por isso que dá divórcio. Você vê mulher metida, prometida, quebrando a liderança do marido. Então, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Toda pessoa casa iludida. Quem aqui quer ser feliz? Quem quer ser feliz? Levanta a mão. Então não casa. Se você quiser ser feliz, não casa. Mas se você quiser fazer alguém feliz, casa. Quem não for bem resolvido quando for solteiro, não pode casar. Casar por carência é casar para separar. Casar porque tem trauma. Meu pai não me amou, mas quando eu casar, vou arrumar um homem que vai me amar. Vai casar mal, porque vai transferir para aquela pessoa o que via no pai. Casar porque estava sozinho, não casa. Casar porque estava carente, não casa. Mal solteiro vai ser mal marido, mal esposa. Você tem que ser um solteiro resolvido. Pastor, eu estou muito bem solteiro, então está na hora de casar. Ó, tem um bom trabalho, minha vida é resolvida solteiro, não tem carência nenhuma. Então essa é a hora de você casar. É quando você está feliz solteiro, que você vai ser feliz casado. Você não vai transferir para o casamento nenhuma expectativa. Você não vai transferir para o casamento nenhuma carência. Você está falando comigo igual meu pai falava. Você está falando comigo igual minha mãe falava com meu pai. Isso é trauma. E aí vai vir os mecanismos de defesa. Você vai gritar com ele igual seu pai gritava quando a sua mãe falava com seu pai, como ela está falando. Porque essa foi a sua escola. Então, irmão, você precisa ser tratado. Você precisa buscar em Deus. Você precisa orar. Você precisa buscar ajuda. Você precisa se aconselhar para você ser bem resolvido antes de casar. Quem é solitário, solteiro, vai ser solitário, casado. Porque ninguém nasceu para fazer o outro feliz. Ninguém nasceu para ser perfeito para o outro. Que não tem ninguém perfeito. O problema é que vocês querem casar com Angelina Jolie, mas você não é um Brad Pitt. E você quer casar com Brad Pitt, mas não está longe de ser Angelina Jolie, minha filha. Ah, eu quero casar com o príncipe encantado. Monta no cavalo com ele, daqui a um ano cai os dois do cavalo, vá. Não existe essa perfeição que a novela prega, que os filmes ensinam. O engraçado é que filme e novela termina quando os amantes ficam juntos. Eu queria ver eles continuar 30 anos e 40 anos depois. Engraçado. Ai, mas eu vi no filme, ficaram juntos para sempre. Por que não continuou o filme com para sempre?
Eu quero ver, continuo para sempre. Terminar na hora que fica junto é fácil. Da onde que você tirou que existe casamento perfeito? Então todo mundo entra iludido. E a primeira fase ideal para o casamento é a desilusão. Todo mundo divorcia no período da desilusão. Não sabia que fazia isso, não sabia que falava isso, não sabia que dormia desse tanto. Irmão, eu entrei em crise quando eu descobri o tanto que a minha mulher dormia. Essa mulher gosta de dormir demais, gente. Bom, para quem está me visitando, deixa eu falar, eu não esculhambo só a minha mulher, viu? Na realidade, eu só esculhambo eu. De domingo para cá que eu comecei a esculhambar ela. Ela não é igreja. Então, do seu lado, não pode separar, não, senão eu estou lascado nessa igreja. Esse povo aqui te ama, mulher. Vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte: a minha esposa, eu era noivo com ela, mas isso tudinho eu já tinha visto. Eu chegava na casa dela, a gente só se via no sábado, porque eu viajava muito. No sábado, 1h ela estava dormindo. Claro, ela trabalhava a semana toda, saía de casa às 5h30 da manhã, 6 horas. Mas veja, fazia faculdade. Claro, amor, todo mundo sabe que você é leitora da ASNER, você trabalhava. Não que quem vai votar no PT não trabalha, não seja a regra. Essa coisa tem que editar depois, viu? Mas vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte: eu chegava, a gente só se via no sábado. Eu tinha que chegar cedo, ficar conversando com a minha sogra. O que a gente tem que conversar com sogra? Que assunto eu tinha com a mulher? Olha, o que eu vou comprar para essa menina? A filha fala, a outra criou asa, quer falar também. Dormindo, irmão, uma pessoa que só vê o noivo uma vez por semana. Eu falei, mas que amor desgraçado é esse que essa mulher vai ter por mim? Eu tô aqui, mulher! Eu já sabia. Mas graças a Deus, eu não mudei ela. Porque eu aprendi a dormir também. Eu acordava de madrugada, eu dormia pouco. Acordava era... Agora, irmão, não mudei. Você vê, não mudei ela me mudou. Passei a dormir muito. Muito. Não muda. Eu sabia que a bichinha era tinhosa. Tinhosa. Pastor, sua esposa mudou? Mudou, ela converteu muitas coisas. Mas as outras coisas mudou, não sei, irmão. Vou falar igual o Gianluca falou do tio dele. O Jean tá aqui não, né? Teu tio. Olha, o pastor Samuel está gaguejando menos. Minha esposa falou assim, o Samuel está gaguejando bem menos, amor. Eu falei, eu também acho. Ele está gaguejando menos ou nós nos acostumamos com ele? Eu acho que ele melhorou muito. O pastor Samuel melhorou demais, né? Ou nós nos acostumamos? Melhorou muito. O bom é que a tampa e o balaio dos dois, que a irmã tem hora que trava também. Eu quero ver como é que os filhos deles vão conversar em casa. Nunca vai brigar como? Porque a Miriam, quando fica brava, não sai nada. Pastor Samuel sai nada, vai ser muito bom. Voltando, não, mas isso faz parte da mensagem. Irmão, se você passar o período da desilusão, você entra no período da maturidade. Ilusão, desilusão e maturidade. Esse período demora uns 3 anos ou 4 ou mais. Eu fico vendo uns casal que briga igual adolescente. É o período da desilusão. Vocês estão desiludindo-se. Pastor, tem 30 anos que eu estou nesse período. Está na hora de passar, irmão. Cresce. Entra na maturidade. Pare de ficar querendo mudar os outros. Muda você. Minha mulher, ela tinha uma mania de querer me mandar. Não, mas eu estou dando sugestão. Eu falei, não, você está mandando, vou te explicar. Aí eu comecei a ensinar ela. Como você reage quando eu digo não? Eu fico brava. Então você não está dando opinião, você está mandando. Aí eu disse para ela tem direito de falar, mas sabe o que eu falo? Está registrado sua opinião. Só isso. Ela tem direito. Ela só não pode me manipular.
Agora você fala, mulher não se meta nisso, é absurdo, irmão. Você é casado com essa mulher, irmão. Se tem uma coisa que essa mulher faz na sua vida, é se meter nela. Agora, você não pode deixar que ela mande em você, que você vai quebrar princípio. Minha sogra, antes de se converter, falava para Elisandra, um dia eu ouvi, você tem que mandar, Elisandra. Tem que mandar. Hoje ela já fala o contrário, o Guilherme está no paraíso. Ela se converteu. Irmão, você tem uma santa sogra, irmão. Eu queria que você... E aí entra na maturidade. Eu quero falar para os irmãos e concluir agora o seguinte para nós orarmos. Não se divorcie. Se separar, não se casa. Se casar, por nenhum outro motivo que a Bíblia permitiu, você está adulterando. Então, não peque, que os adúlteros vão para o inferno. Ah, mas eu vou perder minha fé, pior ainda no casamento. Ah, então separa. Não, mas eu quero casar de novo. Então seu problema não é casamento. Seu problema é essa pessoa. Você está me dizendo que você não vai ter briga com a outra, então é isso? Porque igual você está brigando aqui, você vai brigar com a outra. Vai separar também? Se o problema é casamento, separa e não casa mais. Não, mas então a outra pessoa, então não é casamento, é sexo. Você não consegue ficar sem. Porque vai brigar. Vai passar os 3 períodos, vai casar iludido. Agora encontrei o homem da minha vida, mulher da minha vida. Aí entra no período. Não, pastor, mas sabe por que às vezes dá certo? Enquanto não legaliza o casamento, dá certo. A hora que legaliza, é a hora que o diabo fala, agora eu vou acabar de novo para você ver que o problema não era casamento. Porque o que o diabo quer que você fique nesse círculo vicioso, casa separa casa, nessa gaiola eu não vou entrar. Essa aí da harpa cristã aí. Entendeu, meus irmãos? Então um fundamento para os irmãos é esse. Vigiem suas vidas. Deus odeia o divórcio. Vamos ficar em pé. Senhor Deus, nós oramos, abençoamos essa noite. Te damos graça pelo que o Senhor nos ensinou na família nessa noite. Oramos pelos solteiros, oramos pelos casados, pelos noivos. Pai, nos dê sabedoria como maridos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém.